supposed to do. Olá galera da reparação, estamos aqui hoje para mostrar para vocês um kit que nós desenvolvemos para você facilitar o uso no diagnóstico de sensores direto no próprio motor do veículo, ou seja, na própria central também. Você fazer o teste realmente da peça, do sinal elétrico, de uma alimentação elétrica, onde você vai ter uma conexão com precisão em cima do componente. Então está aqui esse kit. O multímetro não compõe, o kit compõe o seguinte: um cabo de multímetro, tá? É um cabo longo, onde as conexões são boas, né? A conexão elétrica é bem precisa. Duas garras jacaré para você fazer a conexão direto na bateria. Duas pontas de teste, uma reta e uma curvada. Duas pontas retas preta e vermelha. Duas pontas curvadas preta e vermelha, onde você vai fazer a conexão por trás, ou seja, isso aqui a gente vai conectar por trás do conector e testar o sensor no veículo. E essas conexões aqui, ó, que a gente tem, conexão com terminal um pouquinho menor, um pouquinho maior, e aqueles, a gente fala mosquitinho, aqueles terminaizinhos, para você testar uma resistência elétrica do sensor via conector, você consegue fazer essa conexão melhor, sem ter aquele mau contato. E duas um pouquinho maiores, duas menores dessa mosquitinha, duas menores e duas maiores. E aqui, duas menores e duas maiores desse tipo de conector aqui, ó, tá? Isso aqui nos facilita o próprio diagnóstico. Ou seja, como eu falei, você vai fazer isso aqui com precisão. Eu vou fazer um teste agora de uma alimentação elétrica, por exemplo, do corpo de borboleta e o potenciômetro do corpo de borboleta sem fazer a desconexão, fazer no próprio veículo. Depois a gente vai medir também a resistência do motor elétrico do corpo de borboleta. Vocês vão perceber que é muito fácil e com precisão esse diagnóstico. Você vai conseguir chegar num teste finalmente, com certeza, se a peça está com problema ou não, tá? Eu vou lá para o carro agora. Na verdade a gente vai fazer isso numa bancada, mas o procedimento é o mesmo que você vai fazer no carro. É mais a fato de divulgação, para vocês entenderem como funciona esse tipo de ferramenta e dar uma avaliação. Então pessoal, a gente está aqui no veículo agora, é uma bancada de treinamento que a gente desenvolveu para a finalidade de ensinar o reparador a fazer os testes no próprio componente. Então, antes de fazer o teste do componente, o ideal é você ter pelo menos um esquema elétrico ou um manual que vai te direcionar a fazer o teste na peça. A gente está com o nosso material aqui, a nossa apostila de injeção eletrônica, tá? Esse material ele compõe alguns testes, e um deles é esse teste do corpo de borboleta. A gente já acertou o esquema elétrico aqui referente a esse corpo e o procedimento de teste. Então, o procedimento de teste do potenciômetro, de alimentação dele, está aqui, ó. O procedimento está aqui na apostila. Eu vou fazer direto ali porque eu tenho feito isso constantemente, então fiquei bem habituado ao teste. Então é importante você ter um material desse. Agora, voltando aqui no corpo de borboleta, antes da gente testar a pista 1 e 2, o correto de todo o teste, você fazer o teste primeiro se está chegando a alimentação correta para o potenciômetro 1 e 2. Por quê? Se essa alimentação, que nesse caso aqui é 5 volts, ele tiver com um valor muito diferente do que tem que ser, todo o teste da pista potenciômetro 1 e 2, você não vai conseguir chegar ao objetivo do resultado. E muitas vezes a pessoa vai lá e condena a peça, e na verdade o problema está no circuito de alimentação do próprio componente. Nós fizemos a conexão aqui, que é o pino 2 e 6. Esse pino 2 e 6 aqui, nós estamos com a agulha conectada por trás do conector, e 2 é positivo e o 6 é negativo. Qual é o valor de alimentação desse potenciômetro? A gente está vendo lá na tela do equipamento lá, que ele está dando 4,99 volts. A alimentação desse
componente é 5 volts, então tá certo. Agora o que nós precisamos fazer aqui? Testar a pista 1 e 2. Eu vou dar uma dica, pessoal, para vocês. Quando a gente for testar a pista, a gente tem duas formas. Ou a gente testa com o carro funcionando, acelerando e desacelerando o carro, ou a gente consegue fazer isso manualmente. Só que tem um detalhe: quando o corpo de borboleta está sendo energizado, fazendo a recalibração, se você for lá e apertar a borboleta, corre o risco de você quebrar alguma coisa do corpo. Por quê? Porque a central eletrônica está forçando o motor para fazer um posicionamento e você vai forçar o contrário disso. Então liga a chave e espera fazer o reposicionamento. Após esse término, você consegue fazer o teste do potenciômetro no próprio veículo. Você testa o potenciômetro 1 e 2 no próprio veículo. Então a gente vai manter conectado aqui o negativo e nós vamos trabalhar só nos sinais elétricos agora do potenciômetro 1 e 2. Eu vou tirar essa garrinha vermelha daqui e eu vou colocar no 4. O meu valor está sendo 4.16, tá? E no próximo, qual é o valor do próximo potenciômetro? 0,81, tá vendo? 0,81 e 4.16, tá? O que nós podemos fazer aqui? A gente sabe que esse valor ele é o inverso um do outro. Quando um valor vai subir do P1, o outro vai descer. Então nós vamos agora, nessa condição aqui do pino 4, nós vamos abrir a borboleta e enxergar se o valor está baixando e o outro tem que estar subindo. Borboleta agora 4.16 está fechada. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ela e nós vamos ver o resultado lá. Ó. Eu abri totalmente a borboleta agora. Na onde estava 4.16, ele foi para ponto 33 milivolts. Então assim, esse valor ele baixou. Agora eu quero precisar saber do segundo potenciômetro, que estava um valor baixo. Vamos ver se ele subiu o valor? Então nós vamos conectar agora no pino oposto lá. Qual o valor que deu lá? 4.6 volts lá. Então, nós testamos a pista 1 e 2 aqui, ó, vou soltar, soltei, 0,8. Então, nós testamos a pista 1 e 2, alimentação pista 1 e 2. Legal, tá feito o teste do potenciômetro. Eu fiz aqui via multímetro, mas com precisão eu precisaria também fazer esse teste para mim saber se não tem problema na pista, algum ruído elétrico e tal, com o osciloscópio. Mas o objetivo nosso aqui agora é mostrar as pontas de conexão, ou seja, a conexão que eu vou usar para fazer o diagnóstico, sem fazer aquela gambiarra de ficar encostando a agulhinha por trás, tentando fazer malabarismo para fazer o teste. Esse malabarismo pode dar um resultado totalmente errado para você e você ir lá e condenar a peça. Agora nós vamos testar a resistência, se o motor elétrico existe uma resistência e se ela não está, se o motorzinho não está queimado nada. Então a gente vai agora fazer uma nova conexão, a gente vai tirar a tomada elétrica e fazer uma conexão agora com outro tipo de terminal elétrico, tá? Eu vou desligar a chave do veículo, esperar o power LED, desconectar o componente e fazer a conexão agora no motor elétrico, tá? Então estamos aqui agora, nós tiramos a ponta, esperamos o power LED e desligamos a tomada do componente. Mostrar para vocês que é muito fácil a conexão, a forma de conectar numa ponta específica, ou seja, num cabo específico para esse conjunto. Tá aqui com as duas agulhas de teste, as duas pontas de teste, né? A gente fala agulha porque é em formato de agulha aqui, ó. Vamos tirar a conexão, tá vendo? Ó, a conexão aqui é bem firme e bem fixa, não pode ter mau contato. Tiramos a conexão, coloquei aqui do meu lado aqui, ó, e vou fazer a nova conexão. Essa conexão agora é com, a gente fala que é aquele terminalzinho mosquitinho, ou seja, eu vou testar direto no componente a resistência elétrica do motor de corrente contínua. Bom,
falando de resistência, todo componente que eu for testar em modo resistência, eu não posso estar energizado esse componente, senão eu não vou conseguir um resultado. Nós desconectamos aqui. Vou fazer a conexão agora das pontas, como eu falei. Ponta 1 e ponta 2. Bem simples. Agora a gente vai inserir essa pontinha lá no pino. Qual é o pino do motor elétrico? Aqui, ó, é o pino 3 e 5. Olhando no manual ali, ó, pino 3 e 5. Vamos fazer a conexão lá, ó, direto no terminalzinho, sem ter risco de quebrar o terminal, sem nada, ó. Fiz a conexão. Estamos com a conexão bem feita. Vocês estão percebendo que não tem malabarismo no assunto? Aquele detalhe que você fica segurando as pontinhas para tentar achar o terminal lá, isso não é legal, porque o resultado que vai dar no seu equipamento às vezes pode não ser o mesmo que você tem no manual. A resistência desse motor elétrico aqui está com 2,5 ohms de resistência, tá lá, ó. Olha a resistência do motor elétrico lá, ó. A gente está com ele lá, 2,5. O que eu devo fazer aqui? Fazer um movimento da borboleta e olhar se esse valor aí não altera demais. Toda vez que eu mexer com a borboleta, ele altera o valor. Quando eu parar, ele tem que parar próximo desse valor. Então eu vou mexer agora aqui, ó, na borboleta. Estou mexendo. Parei, olha lá, ó, 3.3. Vou soltar de novo. Olha lá, ó, 2.6. Vou soltar de novo. 2,7. Vou soltar de novo. 2.2. Soltei de novo. 2,9, 2,8. Mexi até fechar totalmente. 2,9. Então, por que acontece esse fato dele mostrar um valor bem maior lá? Você viu que ele mostrou, não o circuito aberto, mas que o valor passou do limite que eu estabeleci no meu equipamento. Porque no rodar do motor elétrico, as escovinhas elas criam assim vamos falar assim, uma diferença de posição, e essa diferença vai alterar um pouco a resistência no movimento. Mas quando eu parar, ele tem que parar próximo do valor que eu testei. Então aqui, ó, nós fizemos a conexão, testamos o potenciômetro e testamos agora aqui, ó, a resistência do motor de corrente contínua do corpo de borboleta. O que eu poderia fazer aqui também? Eu poderia conectar novamente a tomada e nos dois terminais, que é o 3 e 5, fazer o teste do sinal PWM que a central manda para comandar esse motor de corrente contínua. Dessa forma eu consigo fazer o teste completo. Nós testamos potenciômetro, motor elétrico e sinal da ECU para o motor elétrico. Nós conseguimos fazer isso também. Eu consigo fazer isso com o multímetro? Consegue, mas eu não tenho uma precisão. Então eu indico esse teste de sinal aqui. O correto, se você tem um osciloscópio bom, já faça direto com o osciloscópio, pelo menos você faz um teste só. Se eu fosse continuar aqui e pegar o resultado melhor do potenciômetro 1 e 2 de forma gráfica, eu já teria que tirar essa ferramenta aqui, o multímetro, e usar o osciloscópio aqui. Se eu tivesse vindo com o osciloscópio direto, eu faria o resultado já final, o teste do potenciômetro, o teste do sinal do motor elétrico, da central para o motor elétrico, e a resistência, só que eu iria usar o multímetro. Então encurta um pouquinho o caminho. Agora, essa conexão, falando um pouquinho disso, essa conexão aqui, ela é padrão para todos, essa conexão que eu falo dos bornes aqui, para todos os cabos. Quem já tem o cabo, tem um osciloscópio com o cabo próprio, ou tem um multímetro, já tem o cabo, nós não vendemos só essa ponta, a gente vende um kit, como eu mostrei lá, vem os dois cabos do multímetro e mais a ponta. Ah, mas eu vou usar esse cabo no osciloscópio? Não, você vai usar o cabo do osciloscópio. Porém a conexão aqui é padrão. Você consegue conectar a ponta do osciloscópio aqui e fazer o teste. Então tá aí, é uma ferramenta que nós vimos a dificuldade hoje da oficina fazer um teste na peça e fazer uma conexão adequada para fazer o próprio teste. Nós desenvolvemos isso aqui e a gente tem isso aqui para
para fornecer para vocês. Caso haja interesse, é só mandar um e-mail ou mandar no YouTube, né, que a gente vai estar publicando isso no YouTube, mandar uma mensagem que a gente entra em contato. Falando um pouquinho dos vídeos, o objetivo nosso é sempre transparecer da melhor forma possível para vocês um teste de algum componente, usando equipamento, seja ele qual for. Então, caso vocês gostem, dá um curtir na página. Caso não gostem, deixe um comentário que a gente vai melhorando, tá? Obrigado!